Há 21 anos eu conheci minha esposa, então foi uma foram 6 anos de namoro e 6 anos de casal. Parece que a gente fala e a gente não respeita o processo eleitoral. A gente respeita o processo eleitoral. Quando ele é legítimo. Exatamente. O Bolsonaro, ele foi eleito. Ponto. Sabe, ele foi eleito. Lógico que a gente vai olhar para isso, vai fazer análise, vai entender, se for necessário, como é o fato, a gente vai fazer oposição, vamos para cima também, porque também é nosso direito. Sim. Mas ele foi eleito. Sim. Esse lugar é de fato. Por isso que é tão ridículo ver ele questionando a eleição, colocou ele lá, né? Porque ninguém questionou a legitimidade dele ter entrado. Exato. Né? Infelizmente coube a nós aceitar. Sim, e criar do nosso lugar, né? Como que a gente vai pra cima, pensando como que ele organiza esse governo, né? Organiza? Mas, entre aspas, né? Como aspas? que ele... Não, ele organizou mesmo. Ele organizou pra ele. Na verdade, organizou pra ele. Ele organizou pra ele, né? Nem se ele soube. É isso que eu falo. A minha impressão é que ele não sabe o que tá fazendo desde quando entrou ali. Pra mim, quem governa, na verdade, o país são os filhos. O Brasil, na verdade, é um grande jogo imobiliário na mão dos filhos. Infelizmente, quem está falindo todo o jogo é eles mesmos. Sim. Uma questão que foi levantada hoje, inclusive, eu estou começando a acompanhar mais o canal do Meteoro, e é verdade, isso foi dito no plenário, é o quê? A gente fala nessa questão de, tipo, pegar o seu CPF, em quem você vai votar. E a questão é essa, hoje a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro, tem a questão das milícias, certo? E não só as milícias, também tem a questão do tráfico, também tem várias outras questões autoritárias que a gente sabe que existem dentro do bairro. Então assim, fica sensível porque você fica à mercê de quem tem o poder. E o poder não necessariamente é através do voto que foi dado a essa pessoa, é o poder de armamento. Isso é nítido. Sim. E você põe em perigo essas pessoas. E fica nítido que a vontade, pelo jeito, é essa. A vontade é essa. E é pelo medo, né? É um trabalho feito a partir do medo. Tipo, até eu vi esse vídeo do Meteoro, e que eles falam não quer dizer que aquelas pessoas vão ter acesso a quem você votou. Mas só de você saber que em algum lugar vai estar registrado em quem você votou, isso causa pânico, porque você sabe o poder que essas pessoas têm. E se em algum momento, né? A gente fala muito de paz, né, mano? Qual a tranquilidade que eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu entendo que, tipo assim, mano, minha vida é tranquila, sabe? Eu não preciso temer nada, a não ser o que pode acontecer no dia a dia da coisa. A gente tá falando mesmo de um receio, de tirar a tua paz. Então existe muita coisa por trás dessa ideia de voto impresso, que aliás vai acabar com, por exemplo, essa coisa mais assim, né, feita ali por cima, que é uma pessoa que chega, que vai tentando te conduzir a votar naquela pessoa, depois vai passar um negócio de intenção de voto para mostrar que ela ainda tem influência dentro do bairro, se isso vai se concretizar na hora em que for fazer contagem de votos e tal. Mas a gente tá falando da coisa direta, a gente tá falando de novo, e por isso que a gente fala de retrocesso. A gente tá falando de novo que essas pessoas vão pra urna com medo. Sim. Vão votar com medo, né? Exato, né, meu? Qualquer momento alguém pode ir lá pegar e descobrir que eu votei e na contramão do que me foi proposto eu posso me pagar caro por isso futuramente. Sim, e então não é assim. A gente sabe que por trás dessa ideia de a urna não é confiável, né? Dessa coisa de voto impresso, não é simplesmente porque acha que tem fraude na urna, é por um interesse muito maior que vai mexer com toda a estrutura das eleições, das comunidades, das nossas relações com os políticos. Sim. Porque essas famílias, elas são poderosas, são poderosas, né? Elas são influentes. E a gente sabe com quem que elas dialogam, né, mano? Exatamente. Uma sátira que eu vi essa semana foi o seguinte: nas próximas eleições, para você atestar se a urna está realmente válida ou não,
Você chega lá na urna, você vai apertar 4 vezes o 0, depois vai apertar, se eu não me engano, confirma. E aí vai liberar um candidato secreto. É o Smoke. Ou Ryu. Ou Cyber Akuma. São 5 dígitos que você digita. Vamos iniciar aqui com... Inclusive, viu? Aí tá aqui, aparece o candidato, o número. Então, gente, já foi mais que provado que a urna eletrônica ela não tem condições de ser hackeada. Porque ela não tá na internet. Ela não tá na internet, ela não tá no servidor, entendeu? Então, assim, se você tem dúvida, faz isso. Aperta 4 vezes 0 e libera lá o candidato secreto. E que coisa maluca é essa, né? A gente vê que essa sementinha da dúvida, ela tá crescendo, isso é perigoso, né? Na cabeça das pessoas. Porque a repetição, ela tem poder também, né, mano? Sim. Você repetir aquilo exaustivamente, que é, aliás, o que o... Como que eles chamam lá? Bolso asshole. Vem fazendo... As pessoas vão de fato falando, mas eu nunca parei para pensar se a urna era confiável, né? Então, assim, de fato, a semente da dúvida, pulga atrás da orelha, tem efeito. E exaustivamente isso sendo repetido, vai criar na cabeça das pessoas uma dúvida. Agora me diz, né, para quem ficou com essa dúvida, voto impresso seguro? Ué. Tem filmes aí de adolescente que, tipo, a menina pra ganhar a eleição da rainha do baile, ela coloca lá, pede pro amigo dela, melhor amigo dela, colocar uns papéis a mais. Só que ele esquece que, tipo assim, da turma deles, só tem no máximo 100 pessoas. Ele coloca 500 votos a mais. Então, tipo assim, a chance de você imprimir mais votos e acrescentar no meio do bolo, porque é aquele negócio, que nem a gente falou, no bairro a gente tem pequenos redutos de cada partido. Uhum. Dentro do TCE tem pessoas partidárias também. E a gente não pode esquecer da cereja no topo do bolo. Desde quando eu me entendo por gente, e eu acredito que vocês também, a gente sabe que impressora sempre escolhe o melhor momento para fuder com tudo. Então, assim, É verdade. pra mim, eu sei que eu voto desde 2000. Desde 2000 acho que tem as urnas eletrônicas, se não estiver enganado. Não, as urnas eletrônicas foram implantadas em 96. 96, né? Não, então, mas eu ia com meu pai Pelos meus votar. conhecimentos. Então, eu ia votar com meu pai, então sempre ele pedia pra me apertar os números, né? Pra ele. Então, assim, é a lembrança que eu tenho, tipo assim, é muito prático. Super. Muito prático. Tipo, são poucos os países que tem, que nem os Estados Unidos, a gente demorou acho que 2 semanas para ter certeza se o Biden era ou não o presidente eleito, por conta da inconsistência da contagem de votos. Uhum. Sim. Tem vários outros partidos, outros países que são através do voto impresso. Você tem várias recontagens ou até cancelado as eleições por conta de contaminação na questão. Mas a ideia dele é justamente isso, ganhar pelo cansaço, né? E nós somos massa, né, mano? E essas pessoas estão tentando levar a gente pela onda que eles querem, assim. Só que perigoso. Eu falo por mim, e acredito que muitos eleitores podem se identificar com a minha fala, quando eu digo que não é legal você confiar em alguém que quer desvalorizar um processo democrático que tem dado certo, que tem dado resultado. Porque a gente pode não gostar de quem foi eleito, mas é que nem o Will trouxe aqui, a gente respeitou esse voto porque ele foi democrático. Sim. Uhum. Entendeu? Não foi a melhor escolha, pra mim, nem de perto, nem de longe, mas foi a escolha que o povo decidiu colocar. A gente sabe que pra uma pessoa se candidatar, ela precisa ser carismática se ela der a cara, né? E eu posso citar exemplos aqui, tipo o Lula. O Lula é uma pessoa carismática, sim, né?
E o Bolsonaro não é nada carismático. Não. Ele ganhou a partir de outros processos que mexeu com a população, mexeu com a massa. Além do esgotamento de um lado e outras coisas que foram vindo, foram levantadas de outro, né? A utilização, como a Karina trouxe muito também no último episódio, das redes, né? E das aberturas que as redes permitem. Uma né? facada moldada. Sei, Eu não sei que você vai tirar. Mas é de tudo isso que a gente está falando. Então, essas pessoas elas vão se construindo, aliás, a partir desses processos, né? Feicada é foda. Essas pessoas elas vão surgindo e se construindo e crescendo a partir desses processos. Um desejo meu é tomar uma cachaça com Lula. Deve ser muito legal. Sabe? Mas eu não me vejo tomando cachaça com qualquer político. Mas o Lula, você olha na cabeça e sabe que ele é cachaceiro. Entendeu? Como isso não dialoga com as massas, cara? Tá ligado? Então, assim, ele é um cara carismático. E você sabe que isso faz diferença. Faz diferença no diálogo, como ele chega nas pessoas, né? A gente vê várias figuras políticas carismáticas, né? Não tem... Hitler era carismático, né? Convenceu uma nação inteira a fazer o que fez. As grandes figuras políticas são carismáticas, né? Você vê, até dentro dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele é, pra de longe, assim, de todos, Sim. é o mais carismático que teve. Você pega aqui mesmo na América do Sul, Hugo Chávez, ele era carismático. Sim. Diferente do Maduro, que ele tomou para si o poder, né? Mas Hugo Chávez era carismático. Então você tem várias referências carismáticas. Por isso que eu falo que a política ela é fantástica, tá ligado? Gente, agora eu vou viajar mesmo, eu vou longe, assim. Max Weber, ele já falava sobre isso. Ele já falava da construção política e que dos três eixos, um dos eixos principais é o carisma. Né? Ele fala sobre isso, ele traz isso. E a gente vê isso até hoje, ou seja, não é do nada. Essas pessoas se constroem no processo. Sim. E é independente do que ela vende, né? Eu falo, por exemplo, do Boulos. O Boulos não é uma pessoa carismática. Não. Sabe? Ele não é uma pessoa carismática. Ele é visto ainda como radical. Então, olha só, né? A ideologia política, ela ainda é a mesma, né? E quando você não consegue ir pelas ideologias, você vai através de outras ferramentas. Então, o uso das redes sociais, fake news, você vai entregando aquilo que você está vendo que as pessoas querem ouvir, né? Como Trump cresceu nos Estados Unidos para chegar na presidência, né? Que, aliás, muito do Bolsonaro também vem dessa influência lá fora, né? Ele olha muito para isso, mas ele olha para estruturas aqui dentro e ele vai se construindo, né? Dialogando ali com as religiões evangélicas. Ele também vai se construindo, dialogando com onde faria ele crescer. Tanto que, como eu disse, assim, ele muda de discurso. O Bolsonaro é uma pessoa que muda de discurso. Se você pensa que não, ele já esteve do lado do PT. Sim. Né? Então, enquanto o FHC estivesse no poder, ele estaria votando com o PT em tudo. Então ele vai se construindo também, olhando o que ele precisa entregar diante do jogo político. É a importância de saber ler o jogo político, né? E isso pra gente é a ferramenta que eles usam para dominar a gente enquanto massa, mas o maior medo deles é que a massa entenda como que o processo funciona, né? E essas pessoas estão aqui e não dão a cara, porque dando a cara a gente consegue olhar e falar, pilantra. Sabe quando o Dória vem comer pastel aqui na Praça de Parelheiros, você vê a cara de nojo dele? É disso que a gente está falando. Uma outra figura política que não tem carisma. É um ótimo marqueteiro. Ele tem um marketing excelente, mas ele também não sabe dialogar com a população. A vivência dele como político é aquele negócio lá, aqui é gestor. Esse papo de gestor não existe. Cara... Entendeu? A diferença é essa. Por que o Lula é carismático? Porque ele veio de baixo. Ele sabe a necessidade do povo. Então ele sabe onde tocar. Uhum. É diferente do Bolsonaro, que ele pode ter nascido no povo, mas como ele foi militar, a figura e a visão dele é totalmente diferente. É aquele negócio rígido. Não é um negócio assim flexível do tipo...
vou entender o que está acontecendo e vou flexibilizar a partir do ponto que eu entendi. Não, tenho que seguir isso aqui como um bom soldado. E assim... É que falar que o Bolsonaro segue as coisas como um bom soldado é difícil quando ele mesmo tentou explodir o quartel, né? Não. Por isso que eu falo, quando o cara vira e fala que a eleição dele foi fraudada... Mas, Michel, tem uma questão que assim... É o histórico de atleta dele. Com certeza. Na política, você tem que ter bandeira. Você tem que ter bandeira. Não existe político sem bandeira. Ele sabe, pode ser a bandeira da segurança pública, pode ser do exército, tem que ter bandeira. Segurança pública. Né? Mas a bandeira é ideal, ela precisa chegar bonita, né? Não vai ser, tipo, contra segurança pública, né? A pessoa vai vir com a bandeira para dizer, ó, é a partir daqui que eu chego, é aqui que eu construo, né? E tudo mais. Então, essas pessoas, elas chegam com bandeiras. Quando o Bolsonaro entra pra política, ele entra nesse lugar. O Lula também. Quando ele entra ali a partir dos sindicatos e tudo mais. Então, são bandeiras. Essas bandeiras, elas fazem diferença lá, porque é a partir daí que ele vai dialogar e ele sabe também com quem que ele vai dialogar, né? O Bolsonaro fez carreira no Rio, né? Sim. Então, também são pessoas que elas entram entendendo quem ela puxa primeiro, né? De onde que eu vou falar assim, ó, eu represento isso aqui. É a bandeira, né? O Bolsonaro ele sempre teve uma bandeira, o Lula sempre teve uma bandeira, né? Como você falou, isso vai facilitar ou vai dificultar diante de que cargo ele quer ocupar, né? Como a gente traz o exemplo do Boulos de novo. O Boulos, ele tá num processo em que ele ainda está num processo que ele precisa desmistificar coisas que foram atribuídas a ele. Então, assim, sua bandeira é o quê? Invasão de terra? Sabe? Ele ainda tá nesse processo de desmistificar isso, né? Além das 1 milhão de coisas que falaram dele, né? Uhum. E então, essas bandeiras estão aí. Quando a gente vai votar, a gente vai lá, não sei quem do povo, né? Que povo? Que povo é esse? Que povo é esse? Então, essas bandeiras, elas são para aproximar a gente, aproximar categorias, aproximar grupos, né? E isso vai fazendo também que a gente vai falando, caramba, mano, tá uma violência muito grande. E aí você vai ver quem é o cara que vai lá pela segurança pública. Esse aqui, o que ele propõe? O exército na rua. Vai falar, a polícia não faz, talvez o exército resolva alguma coisa. A gente vê no Rio de Janeiro, né? Pra quem não viu aí, pesquisa aí quando foi feito, né, a questão da ocupação do exército lá nas favelas do Rio. A famosa pacificação. A pacificação, que na verdade prejudicou muito a população, né? O trabalhador perdeu passou muita gente, né? Não, pra melhor. A questão é que assim, né? Tipo, a gente sabe, favela, cara, comunidade é apertado, e aí você vai botar um tanque de guerra no meio de um local desse, e aí, passar por cima da moto de um cara que trabalha e depende da moto, velho, isso aí me corta, né? E pensar que poder é esse que você dá, né? Porque essa pacificação, que só o nome também vem poético para não mostrar a violência que tem por trás, vai ver o tanto de denúncia que tem de violência sexual dentro dessas comunidades. Sim. Então, assim, de pacificação não tem nada, né? Mas quando você escuta, né? Tudo construído de uma forma para chegar pra gente bonito, né? Ela pacificou o quê? Sabe? Pergunta para as pessoas que estão, como que elas sentem, né? A gente falou sobre isso quando falamos sobre segurança pública. Se você teme, não tem paz, não mesmo, né? Intervenção militar ali no Rio de Janeiro, cara, a pessoa abriu mão do próprio direito dela de ir e vir. Mas elas não pediram por isso, não né? Pediram. Elas não pediram por isso. A gente sabe das problemáticas que tinham, mas essa foi só uma mudança de poder de mãos, porque as pessoas continuam
sofrendo violência, agora violência legitimada pelo Estado. Exatamente. Antigamente negligenciada, agora legitimada, né? E é importante a gente olhar para o Rio, porque se a gente vai pensar as discussões que estão aí, elas vão se construir a partir de exemplos, né, mano? E que legitimam e fortalecem para quem? Se não é pro povo, é pro Estado, né? Sim. É complicado.